Bom dia, meus amigos. Bom dia. Mais um dia, estamos aqui, né, no Upgrade, o último dia dessa temporada e está sendo muito bom, né? Graças a Deus. Então, mais uma vez, desejo um bom dia a todos vocês e vamos começar aí nosso último dia dessa nossa temporada aqui e está sendo muito boa, né? Cada temporada é uma surpresa para nós, né? Irmão Floresval, que está aqui sempre, ele sabe, e os outros, os que já estavam nas outras, e os novos que estão acompanhando essa, mas cada uma é uma surpresa especial, uma surpresa muito boa, né? De Deus para nós. Então, agora, para a gente já iniciar mesmo, vamos fazer uma oração e nos conectar com Deus, né? Vamos lá. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, meu Cristo, Divino Espírito Santo, nós agradecemos, meu Pai, por mais um dia que o Senhor nos dá de vida, de saúde, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de ter esse momento de ouvir a Tua palavra, de ouvir os teus feitos, porque o Senhor é um Deus de milagres, milagres de ontem e milagres de hoje também. Meu Deus, que cada um aqui sinta a tua bênção, sinta a tua mão sobre a sua vida, que cada um receba tudo de bom que o Senhor tem para dar através da tua presença. Cuida, Senhor, dessas famílias aqui representadas, desse nosso dia, desse nosso programa. Coloca em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. E vamos agora louvar a nosso Deus, né? Com esse hino bonito dessa semana. De hoje em diante escolho viver com Jesus, como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz que só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Acima de tudo escolho viver com Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo teus passos para não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao
coração do meu querer. Amém. Esse hino é muito lindo, né? Jesus, ele é a razão do nosso viver. Então, a gente está chegando aqui no momento da nossa meditação. A última dessa semana estava tão bom, né? Mas é assim. É engraçado que quem acompanhou aí a última temporada viu que foi uma temporada com muitos testemunhos, né? E foi muito edificante. E esse também, com esses testemunhos, que é muito bom para nós. Mas antes de passar a palavra para o pastor Maxwell, eu queria fazer assim uma propaganda aqui, né? Que é a propaganda do nosso upgrade. Nós temos aqui o upgrade, que é esse programa agora, né? Que é a matriz, o principal, né? Mas nós temos os filhos do upgrade. E eu não posso deixar de aproveitar aqui essa oportunidade para convidar vocês também para participar, né? Sei que tem muita gente nova aqui. Então, o Upgrade tem um filho, né, o primeiro filho, que é o Upgrade Pray, que é um programa que a gente se reúne para oração intercessora. Ele funciona toda terça-feira, das 5 às 5h45. Então, ele é dedicado a nós orarmos, né, uns pelos outros. Então, ali no grupo, as pessoas colocam os pedidos, e na terça, a gente tem os momentos de louvor, de oração e também de meditação. É um programa assim, mais rápido, bem enxuto, mas muito bom. Também a gente tem o Upgrade Class, que é o programa de estudo bíblico. Esse programa acontece toda quinta, então das 5 às, às 6, né? 1 hora de programa. E está sendo muito bom, nós estamos estudando as 28 doutrinas, e assim, está sendo um estudo ótimo, né? Aqui, quem sempre está lá, que eu estou vendo aqui na minha tela, é a Cris, né? A Cris pode dizer, né, Cris? Como está sendo tão bom esse estudo. E agora, quem está liderando, assim, digamos assim, passando o estudo, é o pastor José Catumbela, até acho que ele está aqui agora. Bom dia, pastor. E está Bom sendo assim, dia, minha querida irmã. Estou aqui à disposição e ouvindo. pois é, e está sendo muito bom mesmo esse estudo. Então, convido você a participar aqui na comunidade, né, do Temporadas, tem os links dos grupos para você fazer parte do Upgrade Pray, deixar lá o seu pedido de oração, também acessar o link para participar da reunião, e do Upgrade Class, que para entrar você tem que preencher um pequeno relatório, né, e um formulário, na verdade, para você participar, e através disso você tem o link, a gente manda o link do grupo, que é um grupo mais assim restrito, tá? Então, esse recado. E o último, não menos importante, é sobre a camiseta do Upgrade, que já tem tempo que a gente está aí e a gente quer tirar do papel agora. Então, a Cláudia, não sei se deu tempo para ela preparar aí a foto da camiseta, mas a gente vai ter a camiseta. E aí, quem quiser adquirir, né? Ó, tem a camiseta polo e tem a camiseta básica, né? Vamos dizer. E a gente vai ter as duas opções nas costas, né? Porque a enquete ficou tão dividida que o pessoal da malharia aceitou fazer as duas opções. Então, nós vamos ter aqui o versículo com a fonte retinha e também com a fonte manuscrita, para quem preferir, assim, né? E a opção polo na camiseta malha fria. Então, esses são os três modelos que vão ter. E aí, se você tem interesse, né, de fazer parte, de utilizar usar, né, a camiseta também como forma de divulgação do programa, então você entra em contato, deixa lá no grupo, né, ou entra em contato com a Cláudia em particular, para a gente ter, quem sabe, né, a próxima temporada já com a camiseta, né? Então, dados os recados e as propagandas,
passar a palavra aqui para o pastor Maxwell. O Senhor te use mais uma vez, pastor, é com você, tá? Amém, Josi. Obrigado. Bom dia para todos vocês. Hoje finalizamos uma etapa de mais um ciclo, 29ª. Quantos dias, quantas jornadas nas madrugadas têm acontecido esses encontros? E seguramente quem por aqui tem passado tem saído melhor do que quando entrou. E os números crescem, eles ascendem para cima. Aqui, geralmente, na casa de 25 pessoas que assistem durante cada live, e depois esse número aí triplica, quadriplica e é visível aqui pelo acompanhamento do próprio YouTube. Muito bom, me alegro muito pelo convite feito pelo pastor Claudomiro, que indicou aqui para a Claudinha, e me sinto honrado de poder ter contribuído um pouquinho da minha experiência e extraindo algumas experiências do que está aí exposto para todos nós. Eu louvo o Senhor. Deus seja honrado. E mais uma vez eu quero apresentar aqui para vocês porque que Deus ele é sempre o grande honrado em toda temporada quando o assunto é busca pelo Espírito Santo. A gente está buscando o Espírito Santo. Só que essa expressão, buscar o Espírito Santo, ela parece ser mais uma força de expressão, porque quem está buscando quem não somos nós, é Deus que está nos buscando. Sempre é Deus que está vindo atrás, desde o primeiro momento da entrada do pecado, aonde o homem sai das mãos de Deus, Deus então tenta trazer o homem de volta para as mãos dele. E nunca houve perda de controle. Houve resistência a esse controle. O homem resiste à mão de Deus e Deus ainda continua insistindo, indo atrás do homem. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre tiveram este objetivo: assumir o controle, conduzir o homem, deixar que o homem faça por espontânea vontade o que Deus quer fazer de volta. Não por força nem por violência, mas pelo poder do próprio Espírito. E é isso que eu quero falar com vocês aqui nesse final dessa 29ª jornada de busca do Senhor nas horas, no início do dia. E eu gosto de falar que aqui eu estou 2 horinhas, 1 horinha a menos aí de vocês. Tem aqui também a Josi, a Josi não, desculpe, a Lenil, é uma ovelhinha minha, que fui pastor dela, aqui também em Cuiabá. E a Tati também, ovelhinha minha, a Bianca, que presente também. E estamos buscando juntamente com vocês, mesmo um pouquinho mais cedo, mas não tem problema. Isso aqui que se torne na necessidade constante. Jesus, quando ele buscava o Espírito Santo, ele passava às vezes a noite em oração. Que desafio! E a noite dele era o que revigorava ele para o dia seguinte. Eu falei para vocês que se eu durmo pouco, eu o meu dia não é aquele rendimento, eu preciso dormir o necessário e o suficiente, né? Mas eu espero poder ter essa maturidade espiritual de poder passar noite em oração, né? Nós temos nosso mais que momentos a sós com Cristo, aqui na região sul, aqui do Brasil, centro-oeste, aonde começou aqui no Mato Grosso do Sul, hoje se espalhou por grande parte do Brasil. Eu sou um praticante também do MASC e nós temos a madrugada com o Senhor, que geralmente é uma semana, um momentos a sós, e o sábado, sábado para domingo é uma vigília a noite inteira, onde nós temos momentos de reflexões curtos e depois voltamos para falar com Jesus. É um negócio incrível, maravilhoso. E quem participa desses momentos na madrugada inteira em oração, alguns dizem que é o momento ápice do MASC, é o momento da vigília, é o momento da oração. E eu acredito que isso aqui também tem sido vivenciado por vocês, o momento da reflexão da palavra, mas o momento também da oração, da comunhão.
A comunhão, ela é a oração, ela é a busca pelo Espírito Santo, mas eu volto a dizer, antes de eu buscar, ele já me buscou primeiro. É só essa conexão que é necessária. O quanto que eu me permito é o quanto que ele faz. E é isso que eu quero aqui extrair com vocês, que a história do livro de Atos é onde isso mais se evidencia o quanto que o homem se permite, é o quanto que Deus pode usá-lo. E eu amo o livro de Atos, eu acho que eu não estou sozinho aqui. Muitos de vocês devem apreciar demais o livro de Atos. Para mim é um dos livros preferidos e eu quero extrair com vocês aqui o capítulo preferido de um dos livros preferidos, que é o capítulo 16 do livro de Atos. E eu quero ler com vocês. Nesse capítulo, nós é, encontramos aqui duas histórias. No capítulo 16, que é um momento com Paulo e Silas. Essa história ela é um dos destaques. Paulo e Silas, eles são presos, eles apanham e dentro da própria prisão eles cantam. Sob pressão, sobre açoite, existe louvor, tá? Essa é a primeira lição que eu encontro no capítulo 16. Quando existe pressão, quando existe discriminação, quando existe rejeição, ainda assim eu me mantenho firme e mais do que reclamar, eu prefiro louvar. E é isso que acontece, acontecia, acredito que deveria acontecer nos dias de hoje, porque uma pessoa, quando ela está cheia do Espírito Santo, em vez de ela se lamentar e chorar e reclamar e murmurar, e às vezes até criticar ou blasfemar, ela louva a Deus, ela dá honra e agradece a Deus por todas as coisas, né? Então, existe isso. Agora, o que impressiona não é apenas o fato deles sofrerem, Paulo e Silas, é que neste louvor, dentro da prisão, acontece um grande milagre. Eles cantam e o poder do Espírito Santo é ativado nesse momento. Deus começa a usar esses rapazes, homens, sem idade, possivelmente Paulo já era um senhor já um pouco mais maduro, e aí a muralha ao redor deles, a prisão, ela cai, o muro cai com o louvor, o poder do Espírito Santo através daquele louvor. O carcereiro está ali presente, ele olha aquela cena, se desespera, pega a espada dele, ele vai tirar a própria vida, e naquele momento ali, Paulo dá um grito: não faça isso. E aí aquele homem ouviu que Paulo ia falar para ele, e então ele pede luz. Eu quero receber essa luz, o que que eu posso fazer? Porque eu acredito que eu vou morrer, como é que eu vou me justificar para os meus superiores o que acabou de acontecer aqui? E eu sou responsável por esse cárcere onde vocês estão. E aí o Espírito Santo assume o controle da decisão daquele homem, e ele então, o texto ali do capítulo 16 diz que aquele homem é convertido e ele pede o batismo, ele é batizado e Paulo e Silas vão até a casa dele e aquelas pessoas dele também são convertidas com o sermão. Bem, essa é uma história dos atos do Espírito Santo através dos discípulos. Atos dos Apóstolos deveria ser conhecido esse livro como Atos do Espírito Santo, através dos discípulos. Então, mas a história principal e é o ponto que eu quero finalizar com vocês essa reflexão de hoje está ainda no capítulo 16, no versículo 6 até o versículo 10. É uma visão que Paulo teve. Paulo estava com o seu grupo, com a sua comitiva, e muito provavelmente Lucas também estava. Alguns dizem que esse capítulo aqui, quem escreveu o livro de Atos, há uma divergência. Grupos dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Lucas. Aqui nesse capítulo fica claramente que quem está descrevendo o episódio é Lucas, porque ele cita o próprio Paulo. E assim eu quero ler o texto com vocês. Versículo 6, capítulo 16. Percorrendo Paulo, juntamente com seu grupo, a região da Frígio-Gálata, que era uma região de província romana, tendo eles sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na região da Ásia.
na Ásia, eles estavam de frente à Mísia, tentavam ir para uma região, a região da Bitínia, tudo aqui é região da Ásia, nas mediações ali, e tudo é província de Roma. E Paulo indo com seu grupo, o Espírito de Jesus não permitiu que eles fossem para a Bitínia, foram impedidos de ir para aquela região da Bitínia. E eles voltaram, deram contorno pela Mísia e desceram então até a Troade. À noite, ainda houve ali a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio, um homem da região da Macedônia, ele estava em pé e lhe rogava, dizendo: Paulo, passa para o lado daqui, venha para a Macedônia e nos ajude. Assim que Paulo teve essa visão, imediatamente procuramos, ou seja, aqui Lucas está dizendo que ele estava com um grupo, e então nós procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Mas quem recebeu a visão foi Paulo, e aqui o Lucas apenas descreve o que aconteceu. Observem o texto. Eles estão indo pregar o evangelho na região da Bitínia. Passaram pela Frígio-Gálata, depois contornaram a Mísia, e o texto diz que eles receberam uma forte impressão do Espírito Santo que não era para eles irem para a Bitínia. Mas parece que há uma resistência, mesmo sendo conduzidos pelo Espírito Santo, eles resistiram. E o que eles estavam fazendo era o melhor, mas ainda assim, o Espírito Santo queria que eles fossem para um outro lugar. A primeira grande lição dessa história que eu tiro aqui é que é, sem essa visão que Paulo teve, a, é, é, o mundo que Paulo estava sendo levado, a impressão desse contexto de Paulo era fazer uma coisa que era certa e na sua cabeça tinha que ser feita e era de acordo com o que Deus queria, porque Paulo foi chamado para levar a mensagem para os gentios e para todos, e ele estava cheio da melhor das intenções. Mas além de cheio da melhor das intenções, ele também estava cheio do Espírito Santo. Porque somente uma pessoa que está cheia do Espírito Santo consegue receber a impressão o Espírito consegue lhe falar. Se eu tenho o Espírito Santo, ele fala a minha mente. Ele me impressiona a minha mente. E eu tenho liberdade de aceitar ou não. O Espírito Santo, ele quer me conduzir, ele quer me usar. A todos nós ele faz assim, né? Então não é eu que quero usar o Espírito Santo. Porque antes de Maxwell existir, antes de Cláudia, Florisval, Josi, Alenil, Pastor José, Pastor Claudomiro, Pastor Valmir, todos nós que estamos aqui, antes de nós querermos usar Deus em nossa vida, o Espírito Santo já existia antes de nós. E ele quer assumir o controle, ele quem quer nos usar para o propósito que é dele. É importante a gente entender isto. Quando a gente fala, precisamos orar, precisamos buscar o Espírito Santo, ok, eu não estou entrando aqui em contradição. A Bíblia fala que eu tenho que insistir em buscar o Espírito Santo. Só que essa insistência em buscar o Espírito Santo é para que eu quebre a resistência que existe dentro de mim de não querer ser usado por mim mesmo, de que a minha vontade não prevaleça, mas que Deus assuma todo o controle sobre o que eu quero, sobre as minhas vontades, as minhas escolhas diárias e também sobre o que é as coisas do reino de Deus. Então, por isso, o Espírito Santo, quando ele assume controle, a minha vontade, o meu eu, o meu mundo, a minha esfera, que diz respeito às minhas coisas, que muitas vezes
é egoísta demais, é pequeno demais. Deus quer assumir o controle do que é dele. O mundo, quando eu assumo o controle, quando o Espírito Santo assume o controle sobre mim, as minhas intenções agora passam a ser maiores. O meu mundo passa a ser maior. E, além de ser maior, passa a ser mais generoso. Porque eu tenho uma tendência de olhar para a minha vontade, para o meu querer, para os meus gostos, para as minhas tendências. Agora, quando o Espírito Santo assume o controle, agora não é a minha vontade, é a vontade do outro, é a necessidade do que o outro precisa. Por isso que o texto bíblico diz que Paulo queria pregar o evangelho, fazer o que era correto, mas a sua visão estava limitada, porque aonde ele queria ir, tinha realmente a necessidade. Claro, tudo certo. Mas Deus tinha a agenda de Paulo. A agenda que Paulo deveria seguir não era a dele, a agenda era do Senhor. Então, quando eu estou inteiramente submisso ao Senhor, a agenda que eu tenho que seguir é a dele. O meu mundo, ele é muito maior, a minha visão se torna muito maior quando eu sigo a agenda do Espírito Santo. É exatamente o que acontece aqui, tá? Sem essa visão aqui de Paulo, que ele teve a visão, depois a impressão do Espírito, e logo depois o texto vem falando para mim que ele teve uma visão. E essa visão foi agora um homem, eles pararam o acampamento, e Paulo agora teve uma visão no acampamento de um homem que balançava as mãos e dizia assim: Vem para nós, Paulo, venha para cá. E Paulo então saiu da visão e entendeu Senhor, o que que eu estava fazendo? O que que eu estava? Eu estava insistindo em ir para um lugar, mas o teu espírito me dizia que o lugar que eu deveria ir é para uma outra direção. Há caminhos que para o homem é normal, é bom, enfim, mas Deus é quem dirige, Deus é quem conhece. E aqui é, a igreja muitas vezes se comporta dessa forma, né? Ela se reduz. Agora eu quero trazer essa visão aqui para nós, como cristãos, como adventistas, como membros de uma igreja que a sua igreja, na maioria, os irmãos, eles têm uma visão muito para dentro. As denominações hoje, elas estão cheias de programas e eventos para dentro. E quando a gente tem essa visão, a gente reduz o que o Espírito Santo realmente quer fazer com a igreja, que é a igreja sair do caminho, dos seus interesses, do seu mundo pequeno, que se limita muitas vezes apenas à bitinha, e Deus quer fazer a gente enxergar para um outro lado que realmente necessita. São as pessoas ao redor da igreja, da comunidade que carecem. São grupos. Quando a igreja. Eu fiz isso agora recentemente, aqui no meu distrito. é, eu sou pastor aqui há 6 meses. E alguns disseram para mim, pastor, isso assim que eu assumi o distrito, pastor, nós temos algumas necessidades aqui. E isso foi uniforme, foi todas as igrejas. Pastor, a gente sente necessidade de fazer um pouquinho mais, sair um pouquinho mais das nossas paredes, né? A gente precisa louvar um pouco mais para que os muros caiam. A gente precisa louvar para que a gente não está conseguindo enxergar direito o que está depois dos muros. A gente só está cantando, a gente tá um pouquinho preso dentro das paredes. E a gente precisa louvar para que os muros caiam e a gente veja o que está do lado de lá do muro. Então existem pessoas que estão necessitadas. E aí então eu reuni as 5 igrejas do distrito e eu apresentei para ela, gente, existe um bairro aqui, vocês conhecem, há uma igrejinha já ali naquela região, naquele bairro, só que é uma igrejinha que está bem fraquinha, é uma igreja que já esteve fechada por um tempo, e hoje os irmãos clamam, eles pedem ajuda, e eles não sabem o que fazer, nem como fazer, eles são poucos. E a comunidade ali é uma comunidade fechada. A igreja no passado, essa mesma igreja no passado, ela deixou uma história, uma mancha, uma nódoa que hoje tem resistência da comunidade a ela. Então a igreja precisa se apresentar com uma cara para essa comunidade que faz com que essa comunidade enxergue ela com bons olhos de novo. Então eu falei para a igreja A, B, C e D e fomos ajudar a igreja E.
E ali foram as 5 igrejas, a igreja local, mais 4 igrejas que se reuniram e fomos ali atuar por 14, 15 dias ali naquela comunidade. E saímos nas ruas, convidamos as pessoas, feira de saúde feita, e depois chamamos as pessoas, montamos aquelas velhas tendas, né, como se fazia no passado, e a gente tinha aquela ideia, será que vai dar certo? Alguns diziam, olha, isso já foi tentado de tudo. Eu acredito que isso é uma insistência vazia, isso não vai dar em nada e tal, tal. E eu fiquei com medo, inclusive, porque na primeira investida que nós tivemos, a gente teve ali uma pouca resposta e as poucas pessoas ali que vieram, depois elas divulgaram para as outras e o negócio foi ganhando força. E depois aquela tenda, nós tínhamos ali uma média de mais de 100 pessoas durante todas as noites ali presentes naquela tenda. Foi um negócio extraordinário. O último dia tivemos ali quase 200 pessoas presentes, só amigos da comunidade, foram mais de 120, 130 pessoas. Foi um negócio tremendo. Inclusive a Bianca, não sei se ela conseguiu entrar, estava tendo dificuldade. A Bianca, ela estava fora da igreja por um ano e por isso que eu vejo como que isso aqui, Cláudia, é importante, as redes sociais, o link ser enviado e o negócio ganha proporção. A Bianca viu o link no Instagram do que estava acontecendo ali naquele bairro e ela então entrou em contato com quem postou e a pessoa mandou referência do que estava acontecendo no bairro de Jardim Fortaleza e ela foi para lá. E a Bianca foi impressionada, o Espírito Santo usou quem fez a postagem e usou o coraçãozinho dessa moça e ela veio até aquele lugar e o Espírito Santo cativou o coração dela e ela voltou para a igreja, eu pude batizá-la. Ela foi batizada, e não só ela, mas mais 4, 5 ex-adventistas que estavam fora da igreja voltaram, já estão frequentando aquela igreja, que até então não era a sua igreja de origem, mas entenderam que a sua missão era ali. Então, eu vi o Espírito Santo. Muitas famílias estão vindo ainda e vão ser cuidadas agora pelaquela igreja local. Então, quando nós somos usados pelo Espírito Santo, deixamos que Deus assuma o controle, nós começamos agora a olhar as necessidades que não são as nossas. Não é programa, nós não precisamos de programa. A gente precisa de missão, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos conduzir para a real necessidade, não apenas da igreja, mas a necessidade das pessoas que estão fora da igreja. E é um negócio extraordinário. É muito positivo, mas é importante entender que antes de alimentar as pessoas de fora, eu tenho que me alimentar aqui dentro. É por isso que é válido momentos como este. É por isso que resistir essa crosta dura, enrijecida que somos nós, a necessidade de buscar o Senhor nas madrugadas, de ouvir a palavra de Deus, por isso que é difícil. Por isso que precisamos criar jornadas em cima de jornadas e para tentar estimular a igreja, dizer assim, gente, nós precisamos do Senhor, precisamos do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai lá, eu acho que quem foi que falou ontem, não lembro quem foi que falou ontem, que ela disse, olha, eu nem coloquei o celular para despertar, o meu reloginho biológico já me acordou. São mecanismos que o Espírito Santo vai e age e traz a gente para essas necessidades como este momento aqui. E eu quero finalizar então dizer que quando a gente começa, eu digo a igreja, a instituição, a entender que a gente não pode viver sem o Espírito Santo, a gente não pode viver sem essa busca diária, porque quando isso acontece, a gente começa a enxergar a irmandade, os irmãos, como clientes, e a gente tem que oferecer bons programas para os clientes, senão eles não voltam, senão eles não ajudam a pagar as contas e a participar das programações, né? E a gente entende que nós não precisamos de programa, a gente precisa do Espírito Santo, a gente precisa da necessidade do Espírito Santo e a gente precisa também entender a necessidade das pessoas que o Espírito Santo quer nos convencer que elas estão ao nosso redor. A gente só precisa levantar a cabeça, olhar um pouquinho, levantar a cabeça para o lado e para o outro, e a gente vai ver que existem pessoas que estão precisando de nós. É uma mão que se estende, como eu falei aqui em algum momento, aquele conceito de evangelho de C.S. Lewis, um mendigo que fala para outro, aonde ele vai achar pão, onde ele vai achar sopão, onde ele acha comida. Isso só vai acontecer quando eu tiver a necessidade. Por isso eu vejo a importância disto aqui, destes momentos da busca
Primeiramente, eu me alimento, e aí o Espírito Santo, eu abro, guardo, o Espírito Santo entra com tudo, e aí ele me faz entender o que realmente a igreja precisa. Amigos, a agenda não é minha, a agenda é de Deus, e o como é Ele quem faz. Assim viveu Paulo neste dia e tantas outras experiências no livro de Atos e outros livros também, cartas escritas por Paulo. A gente vê o Espírito Santo, a agenda é do Espírito Santo. Eu faço parte da agenda dele, né? E eu deixo que ele faça parte da minha agenda, né? E quando ele faz parte da minha agenda, eu sou submetido ao que ele realmente quer. É algo extraordinário. Eu quero finalizar com uma última história, amigos. Essa história eu apenas ouvi falar, eu não li. Eu não era adventista nessa época, mas os adventistas aqui da década de 80 certamente já devem ter ouvido falar dessa história. Eu contei já no meu distrito essa história. O Renato acabou de entrar aqui, já deve ter ouvido, a Tati também, que são membros aqui do meu distrito, já devem ter ouvido essa história. É, Na década de 80, na região da Amazônia, uma família adventista que morava ali, famílias ribeirinhos, a Amazônia está cheia de ribeirinhos, e ali havia uma comunidade adventista, ali naqueles ribeirinhos ali, e eles tinham um papagaio falante, papagaio criado, papagaiozinho falava tudo. E as crianças ali, com seu papagaio, gostavam demais, toda a família, era o xodó daquela família. E o papagaio deu alguma coisa na teia dele e o papagaiozinho decidiu voar. Foi embora, né? E foi embora. E a família ficou desesperada, chorando, e saiu atrás no mato ainda, ali atrás do papagaio, mas não encontraram o papagaio. Bem, aquele papagaio voou para uma outra comunidade ali próxima daquela comunidade. E acabaram achando o papagaio. Pegaram aquele papagaio, viram que era um papagaiozinho manso e levaram para casa. Aqueles que acharam, né? E ali aqui que tinham crianças naquela casa, todo mundo começou a ficar feliz e viu que era um papagaio domesticado e ele falava tudo. Aquele papagaio, quando chegava por volta de sexta-feira, aquele papagaio começava a falar: hoje é sexta-feira, dia de preparação, amanhã é sábado, dia do Senhor. E aquele papagaio insistia em falar toda sexta-feira a mesma coisa. E no meio disso, tantas outras coisas que ele gostava de falar, né? Inclusive, me dá o pé, o pezinho, minha rosa, né? E assim, e assim era a história deste papagaio, a minha rosa que era falante. E aí chegava sexta-feira, a mesma coisa. Hoje é sexta-feira, dia de preparação, amanhã é sábado, dia do Senhor. Aquele pessoal começou a ouvir isso, aquele papagaio falando, ele sabia que tinha um povo ali, numa outra comunidade ribeirinho ali próximo, que guardava o sábado, que chamava o sábado de dia do Senhor. Eles então pegaram aquele papagaio e levaram ali naquela comunidade. Vai que o dono seja daquela comunidade ali. Chegaram lá, quando eles chegaram lá, falaram, e aquele papagaio era conhecido de toda a comunidade. Quando viram o papagaio, falaram, ah, esse é o papagaio da família de fulano. E aí então chamaram a família e tal, levaram lá, e aquelas crianças ficaram felizes da vida, o dono, a dona daquele papagaio, aquela festa, aquela alegria toda, né? Mas uma coisa que certamente vocês estão querendo saber, você já imagina o que pode ter acontecido? É que aquela pessoa que levou aquele papagaio de volta, ele perguntou para os donos do papagaio por que aquele papagaio falava em sexta-feira e sábado, né? Como dia do Senhor e tal, né? E aí aquela família, com muita paciência, explicou para eles, porque aquele papagaio, quando chegava o pôr do sol ali, eles se reuniam, cantavam, enfim, né? E ensinaram o papagaio que a sexta-feira era dia de preparação, e eles se preparavam sempre, né? Tinha aquela correria, como todos os adventistas sempre têm, na sexta-feira, se preparando para guardar o dia do sábado, que é o dia do Senhor. Aquele homem ouviu aquela história interessante, ele quis saber mais sobre esse assunto. Ele recebeu um estudo bíblico e ele levou essa mensagem porque ele se converteu ao Adventismo e ele levou essa mensagem para a sua comunidade. E ali muitos daquela nova comunidade ali também se converteram. Essa mensagem, ela chegou naquela comunidade porque o papagaio adventista levou a mensagem para eles. Essa história é uma história real, tá?
Ela saiu na Revista Adventista de 1980. Estou contando para vocês aqui, porque alguém leu essa história e me contou essa história. Alguém que leu a revista e me contou essa história. Gente, é, Deus dá ordem aos seus anjos, Deus dá ordem aos homens, Deus também dá ordem a todas as criaturas, inclusive aos animais que ele criou, tá? Para que preguem também o evangelho. E vocês conhecem a história da jumenta de Balaão, vocês estão conhecendo também aqui a história aqui do papagaio lá do Amazonas. Vocês estão ouvindo aqui a história de Paulo e da sua comitiva que estava pregando o evangelho. E mais uma vez, certamente vocês estão se lembrando aqui de algum momento que o Espírito Santo também assumiu a agenda de vocês, assim como já assumiu minha agenda e falou comigo e falou conosco, e a gente então fez o que ele tanto queria que nós fizéssemos. Deus abençoe a todos nós e nos faça úteis nas mãos dele e que sigamos em frente, sigamos na direção que ele quer que a gente siga, fazendo a agenda dele, que é muito melhor e muito mais importante do que vivermos a nossa agenda, os nossos interesses e o nosso universo e o nosso mundo. Estamos aqui para sermos usados por Deus e que ele nos use o quanto ele quer, para onde ele quer e o tempo que for necessário. Que Deus abençoe. Agradeço de coração os dias que aqui eu estive, foi muito edificante, não só para vocês, mas também para mim. Obrigado pelo convite, Claudinha, obrigado pela indicação, Claudose e Betinha. Que Deus continue abençoando essa comunidade do Upgrade, por onde quer que vocês estejam, onde quer que estejamos e quem quer que aqui esteja trazendo essa mensagem e aonde ela estiver também chegando, que cumpramos o propósito do Espírito Santo de Deus. Oremos então. Senhor, obrigado por este momento. Mais uma vez eu agradeço o Senhor aqui na presença dos meus amigos, irmãos e todos que estão ouvindo e os que ouvirão esta mensagem de hoje e toda a mensagem dos dias anteriores. E que que o objetivo de tudo isso aqui seja muito maior do que limitar a este canal apenas. Que haja um processo de crescimento para a vida dessas pessoas, que haja comunhão entre elas e ti, que pelas histórias contadas, pelo ouvir, a fé cresça, a fé vem pelo ouvir, e assim haja crescimento espiritual, haja transformação, edificação, construção de vidas ao teu lado e possamos continuar promovendo, assim como uma onda que cresce cada momento, quando uma pedra é lançada sobre ela, ela ganha a outra margem do rio, que assim alcancemos a outra margem, muito mais além do que este canal e do que temos como pretensão. Que os teus objetivos, eles sejam cumpridos da tua maneira. Nós somos apenas ferramentas nas tuas mãos. Nós somos uma luva que o Senhor nos reveste e que assim o Senhor possa continuar usando aqueles que são teus ou aquilo que te pertence. Eu te louvo e te agradeço. Peço continuamente, rogo ao Senhor, suplico e clamo em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dê a tua bênção, nos dê o batismo do Espírito Santo. Nós necessitamos ser batizados pelo Espírito do Senhor e o Espírito do Senhor deseja que esse batismo ocorra. Por isso, Senhor, nós nos submetemos o nosso coração, nossa vontade e os nossos interesses que estejam submetidos ao interesse do céu, ao interesse do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, a tua bênção sobre essas famílias que aqui estão hoje e sobre todas as famílias que estão ouvindo essa mensagem e que o Senhor possa fazer o que o Senhor deseja, que é usar o que é do Senhor, para que o evangelho alcance o maior número de pessoas. E assim a gente conclua a pregação do evangelho em todo o mundo. Eu te peço, eu te rogo, em Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos encerrando aqui, mas antes tem a foto, né, Cláudia? Sim, vamos tirar a foto oficial. Peço que você não saia da reunião ainda.
Se possível, abra sua câmera para que essa foto fique a mais bonita da semana. Prepare aí. Enquanto o pessoal vai abrindo a câmera, eu vou falar aqui no chat, eu coloquei agora um resumo do que a Josi falou no começo, né, sobre os nossos grupos do Upgrade, e tem o link ali da comunidade. Então, você entrando no link da comunidade, você tem acesso aos outros grupos, né? E copiem essa mensagem, vou colocar lá no grupo também, compartilhem, né? Também queria deixar aqui para o pastor Maxwell, divulgue o Upgrade aí na sua região, né? Certeza. Não é um projeto aqui para ficar preso aqui em São Carlos, né? É algo para que a gente alcance muitas pessoas, né? Então, ajuda a gente na divulgação sempre aí. Não tenha dúvida disso. Então, vamos lá. Então, nós vamos encerrar aqui para o YouTube. Obrigado por você que nos acompanhou. E agora em agosto, né, nós vamos ter mais uma temporada, a gente não sabe ainda a data, mas esperamos você. E se quiser fazer parte mais próxima, é só acessar o link que sempre fica abaixo, nos comentários, assim, na descrição, para você ser encaminhado para o grupo, né, e ficar aqui mais perto de nós. Então, bom dia para todos que no YouTube, e nós vamos continuar aqui na calçada.